Fala moçada, tudo bem por aí? Vocês têm segurança para preencher e assinar um atestado de óbito? Vem comigo! É isso aí. Vamos fazer uma discussão aqui sobre os pormenores e as coisas mais básicas que nós temos que ter em mente para poder assinar o atestado de óbito do paciente. Porque eu vejo que isso é uma conduta que eu observo uma certa relutância, um certo medo, uma certa dificuldade na moçadinha que começa a trabalhar com a gente. Eles têm um certo receio de assinar errado um atestado de óbito, de não saber preencher um atestado de óbito. E é uma coisa simples, né? Até certo ponto simples, desde que a gente tenha uma metodização. E é isso que a gente vai discutir aqui. Legal? Vamos lá então aqui para o primeiro slide. Olha lá, o primeiro slide. Atestado de óbito. O que o médico deve fazer? O que nós temos que fazer em relação ao atestado de óbito? Algumas coisas bem óbvias, tá? Preencher os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida. Não vamos atestar que morreu alguém que não é a pessoa, né, que morreu. Registrar os dados na declaração de óbito sempre com letra legível, sem abreviações ou rasuras. Registrar as causas de morte obedecendo o que dispõe as regras internacionais. Vamos conversar sobre isso agora mesmo. Verificar se todos os campos estão preenchidos. Básico, ok? O que o médico não pode fazer em relação ao atestado de óbito? Não deve assinar ao atestado de óbito em branco. Não deve preencher a declaração de óbito sem pessoalmente constatar o óbito, sem pessoalmente constatar que o paciente está morto. Ok? Não deve utilizar termos vagos para o registro de causas de morte, né? Ou seja, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência de múltiplos órgãos. Não, todo mundo que morreu está com o coração parado, isso é óbvio, né? Não tão óbvio assim. Ali no final eu vou dar umas dicas de algumas patologias que nós podemos colocar, ok? Não deve cobrar pela emissão da declaração de óbito, seu fornecimento é gratuito, ok? Dando continuidade. Olha lá, SVO, o que é o SVO? O Serviço de Verificação de Óbito. Instituição que tem a finalidade, o SVO, né? Uma instituição que tem a finalidade de determinar a realidade da morte, bem como sua causa, quando de morte natural, ok? Necrópsia anatomopatológica. Ele faz lá no SVO uma necrópsia anatopatológica visando determinar ou diagnosticar a causa de morte, esclarecer a evolução de determinada doença ou dizer da eficiência de uma norma terapêutica. Ok. Não está disponível em todas as cidades. Não confundir com IML, que é outra coisa, que é o Instituto Médico Legal. Então o SVO, a gente manda para o SVO aqueles pacientes com morte de causa natural, não de causa externa, ok? Mas prestar atenção que não tem em todas as cidades. Então, quando uma cidade não tem o SVO, cabe a nós, médicos, dar a declaração de óbito do paciente. Eu vou explicar como preencher essa declaração sem saber a causa-morte do paciente e fazer isso de forma segura para que não haja comprometimento legal para a gente. Essa que é a finalidade dessa discussão, essa que é a finalidade dessa aula. Dando continuidade aqui. IML, né? O que é o IML? É o Instituto Médico Legal. Olha lá, ó. Mortes violentas e não naturais, homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita, né? A declaração de óbito deverá ser fornecida pelos serviços médicos legais, IML. Parágrafo único lá da lei da resolução. Lá, ó. Nas localidades onde existir apenas um médico, este é responsável pelo fornecimento da declaração de óbito, mesmo em mortes
por causa externa, ok? Outras particularidades da declaração de óbito, né? Beleza, lá, ó, óbito em ambulância com médico. Você está fazendo o transporte de um paciente e esse paciente vem a óbito no percurso, no trajeto. Enquanto você está transportando ele, está dentro da ambulância com você, faz uma parada ali e morre. De quem é a responsabilidade de preencher o atestado de óbito nesse caso? Ah lá, médico da ambulância deverá emitir o atestado de óbito, né? Agora, se você estiver transportando um paciente que teve ferimento de causa externa, aí não. Quando chegar no hospital, para onde você está levando o paciente, aí você vai ter que direcionar o paciente para o IML, ok? Óbito em ambulância sem médico. Agora, digamos assim, o paciente está sendo transferido de uma unidade de tratamento para outra unidade de tratamento e morre no caminho e essa ambulância não tem médico. De quem vai ser a responsabilidade de preencher o atestado de óbito? Do médico de origem. Então, você está lá no postinho e transferiu e pediu para o hospital de referência uma vaga e mandou o paciente na ambulância. Achou que não precisava de médico. Beleza. No caminho, esse paciente morreu. De quem que é a responsabilidade? É sua que mandou o paciente. Ou então, ao contrário, você está no hospital de referência e aceitou um caso. O médico lá do postinho, da UBS, ligou para você: eu estou precisando de uma vaga de um paciente com, sei lá, alguma patologia que precisa de transferência para um tratamento de maior complexidade. No meio do caminho, esse paciente vem a óbito. De quem que é a responsabilidade? Lá do médico que enviou. É lógico que, se houver dados do paciente suficientes para você conseguir determinar a causa-morte desse paciente, né? Se veio anotações, vieram exames junto com esse paciente e que você consiga determinar a morte, você mesmo, nesse hospital de referência que está recebendo o paciente, pode fazer a gentileza, a cordialidade com o colega de assinar a declaração de óbito. Mas se você não tiver essa segurança, a responsabilidade é de quem mandou o paciente, ok? Outra condição, paciente, esse é o slide da aula. Paciente chega vivo no PA, beleza. Chegou lá, coração batendo, falando que estava com dor, ansioso, e em seguida tem uma parada cardiorrespiratória, iniciando o RCP, mas sem sucesso. O médico que atendeu esse paciente é obrigado a fornecer a declaração de óbito? Como proceder em relação à causa-morte? Né? O paciente chegou, você mandou ele para a sala de emergência, dali 5, 10 minutos, estava pegando acesso, começando a rodar o eletro, esse paciente para. Você investe, faz a RCP nele e ele não volta. E aí? Ele estava com assistência, mas não deu tempo de você firmar uma hipótese diagnóstica, não deu tempo de você fazer um diagnóstico. Como é que você vai conduzir a partir de então? Primeiro, a gente tem que verificar se a causa-morte é natural ou externa, certo? A gente tem que olhar o paciente, ver se tem trauma, hematoma, indício de fratura, lesão perfurante, pérfuro cortante, traumatismo craniano, em sinais de envenenamento, né? Não achado isso, a gente está julgando que foi morte de causa natural. O paciente chegou infartando, fez um infarto fulminante, morreu. Então, é de causa natural. Já descartamos que seja de causa externa e esse paciente morreu de morte de causa natural. O médico deve esgotar todas as possibilidades para formular hipótese diagnóstica, inclusive anamnese e história colhida com familiares, né? Caso persista a dúvida, o corpo deve ser encaminhado para a SVO, mas nem todo lugar tem SVO. Certo? Aqui na cidade onde a gente trabalha mesmo, não tem SVO. Vai caber a gente fornecer a declaração de óbito. Olha lá, localidades sem SVO. Como que a gente vai preencher? Na parte 1, morte de causa indeterminada
sem lesão tegumentar aparente. Então eu coloco lá na parte 1, morte de causa indeterminada, abro parênteses, sem lesão tegumentar aparente. Esse é o respaldo legal e científico que nós temos para preencher o atestado de óbito nesses casos, onde o paciente chegou vivo, morreu logo em seguida, nós não conseguimos firmar uma hipótese diagnóstica e não temos indícios de que foi morte por causa externa, ou seja, um paciente de morte por causa natural e que nós não temos o diagnóstico. Como que nós devemos proceder? Morte de causa indeterminada, sem lesão tegumentar aparente. Qual que é o pulinho do gato que nós temos que prestar atenção? Antes de preencher essa morte por causa natural, a gente tem que perguntar para a família se esse paciente tem seguro de vida, porque às vezes a seguradora pode não liberar a grana do seguro de vida se a gente colocar de morte de causa indeterminada. Então converse com a família, explique isso, fala que não tem como fazer o diagnóstico, que vai ser morte de causa determinada. Caso tenha seguro de vida e a família precise de saber a causa mortis, aí vai ter que mandar para um serviço de verificação de óbito. Se não tiver na cidade, vai ter que arrumar algum patologista para fazer a necrópsia do paciente e então descobrir essa causa mortis. Ok? Então vamos ver aqui nesse último slide. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei algumas dicas de causa de morte para o preenchimento do item A no atestado de óbito, ok? Para aquele paciente que a gente vai reconhecer o óbito e tem que preencher a declaração de óbito na enfermaria, aquele paciente que já vem sendo acompanhado ou que já estava com a gente no pronto-socorro há mais tempo, certo? Como a gente não pode colocar causas vagas, não deve colocar, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência de múltiplos órgãos, o que a gente pode colocar? Se o paciente tiver lá, se for uma causa abdominal, a gente pode colocar peritonite, a gente pode colocar desidratação, a gente pode colocar broncopneumonia, a gente pode colocar choque cardiogênico, ou hemorrágico, ou séptico, ou hipovolêmico. A gente pode colocar edema agudo de pulmão, a gente pode colocar infarto agudo do miocárdio, a gente pode colocar AVE isquêmico ou AVE hemorrágico. Ficam aí algumas dicas de como preencher a parte A do item 1, ok? É isso aí, moçada. Espero ter contribuído aí para que vocês tenham mais segurança e facilidade para preencher a declaração de óbito dos pacientes que vocês tratarem, né? Porque isso faz parte do nosso ato médico, faz parte da nossa profissão e do nosso trabalho preencher declarações de óbito. Valeu? Muito obrigado!